Chegou aquele momento todo especial do programa de Coração para Coração, o momento de meditarmos na Palavra de Deus. Hoje conosco, pastor Marcos Romano, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, trazendo a mensagem da Palavra de Deus com o tema Por Dentro das Profecias. Vamos à Palavra de Deus com o pastor Marcos Romano. Olá, bom dia, meu amigo, meu irmão, minha irmã em Cristo. Que bom estarmos novamente para mais um momento de estudo da palavra, para refletirmos nas mensagens de Deus para a nossa vida. Você que está me ouvindo aí na Rádio Nova Shekinah 92.1, obrigado pela sua audiência. Eu vinha subindo aqui, Passei ali pela rua, ouvi o rádio, ouvi o Marcelo falando. Fiquei feliz, parabéns para você, meu irmão, minha irmã. E você que vai nos assistir, no YouTube, no canal do Marcelo Mesquita aí de Pregai. Também que Deus te abençoe com o estudo deste dia. Hoje nós estamos começando uma série que eu chamo de Por Dentro das Profecias. Nós queremos estudar bastante os livros de Daniel e Apocalipse, porque os mesmos nos deixam a par do que está por acontecer, ou que já está acontecendo em nossos dias, e nós precisamos ficar bem atentos. O tema de hoje é um tema já bem sugestivo. Primeiro tema, nós escolhemos Apocalipse, contagem regressiva para o futuro. Você sabe que a história da humanidade, a história do nosso planeta, ela tem sido marcada por pretensos profetas, homens e mulheres que se dizem profetas de Deus. Isso acontece muito, mas entretanto, queridos, a nenhum mortal foi dada a capacidade, preste bem atenção nisso, de conhecer o futuro, a menos que o próprio Deus o tenha revelado. Então, esses pretensos profetas que dizem falar em Deus, falar no nome de Deus, Deus me deu uma mensagem, nós temos que ficar atentos a isso. Algumas regrinhas na Bíblia, nós vamos estar falando sobre isso durante essa série. É muito importante você estar participando aí, assistindo, tirando suas dúvidas também. Você pode entrar em contato aqui com o Marcelo, ele me passa o seu contato, as suas perguntas, e a gente vai estar estudando junto aí esse livro, que é um livro tão maravilhoso, o livro de Apocalipse. Mas eu quero te dizer que os profetas bíblicos, eles se enquadram naquilo que Deus quer, porque é Deus que revela o passado. Deus escolheu os profetas para guiar o seu povo através da história. Isso podemos ver em Amós capítulo 3, verso 7, é um texto bem conhecido. Daniel, o cativo de Babilônia, e João, o cativo na ilha de Patmos, ocupam uma posição de destaque entre os profetas. Deus os escolheu para registrarem os eventos finais da história humana antes do estabelecimento do seu reino, do reino de Cristo. Então, ao estudar o Apocalipse, eu e você estamos aprendendo a nos prepararmos melhor para a volta de Jesus. E eu quero te dizer que no livro de Apocalipse são revelados os desígnios de Deus. O próprio nome Apocalipse significa revelação. Mas tem muita gente que tem medo com essa história aí desses videogames aí, Apocalipse zumbi, fim do mundo, monstro que levanta daqui e dali, Não, isso não tem nada a ver com o Apocalipse. O próprio livro diz que ele não é um livro que causa problema, pelo contrário, é um livro que está preocupado. Jesus mesmo, no começo do livro, ele tem a preocupação de dizer que ele revelou esse livro. Ele mesmo está se dando a revelar para os seus servos através de João, servo de Deus. Então não tenha medo de estudar o Apocalipse. Durante esta série nós queremos entender um pouquinho mais as verdades contidas na palavra de Deus. Agora vamos começar bem então. Se você tem aí a sua Bíblia, eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora com carinho, e você falasse com Deus no seu coração. Você não precisa fechar os olhos, mas que você pedisse a Deus que Ele te desse sabedoria, discernimento para entender. Porque eu quero começar com uma pergunta, uma questão.
né? A questão é a seguinte: como o livro do Apocalipse chegou até nós? Como que o Apocalipse chegou até nós? Como nós temos este livro? O próprio livro nos responde. Vamos a Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e o versículo 11, que diz assim: o versículo 1, capítulo 1 de Apocalipse: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, preste atenção, enviando por meio de seu anjo, notificou a seu servo João. Agora voa comigo rapidinho lá ao verso 11. O verso 11 diz assim, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. E aí João vem dando a saber que igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então nós já temos aqui um vislumbre do Apocalipse, do seu propósito. O Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, um Deus de amor, um Deus que está preocupado comigo e com você, né? Então Deus manda o seu anjo, Cristo manda o seu anjo revelar essa mensagem, e o próprio Cristo se revela a João. Olha que coisa interessante, né? O João recebeu esta mensagem em um local completamente desfavorável. Ele estava preso, né? E Deus deu essa ordem. Cristo diz assim, ó, João, escreve, o verso 11, né? O que você vê, escreve um livro e manda às igrejas. Meu irmão, Deus não quer que eu e você fiquemos às escuras. Ele quer revelar o seu plano para nós, e nós temos que estar atentos à voz de Deus através da sua palavra. Eu não canso de me dizer, irmão, olha, nós temos que ir pelo que a palavra diz, ainda mais que estamos chegando nos últimos momentos da história do nosso mundo. Quero te dizer mais, que vemos então que o livro, ele se origina em Deus, que o deu a Jesus, e este é o anjo, o seu anjo. E o anjo transmite a João, e João transmite, em primeira instância, as 7 igrejas, né? As 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas, a primeira instância, eram igrejas realmente literais, elas existiram. Mas você sabe que Apocalipse é um livro que 95% dele é simbólico. Então há duas propostas para as igrejas. As igrejas, além de terem sido literais no período de João, elas também representam 7 períodos da história do cristianismo, da história do cristianismo no mundo. Então, você vai ver mais para frente que nós estamos vivendo no último momento da história. Não há mais com que brincar, não temos mais tempo para brincar. Temos que estar bem atentos para as coisas que estão acontecendo, né? É interessante também, irmãos, que João, ele era um discípulo bem diferente, né? A Bíblia diz que João, em Marcos 3, verso 17, era chamado de filho do trovão, né? Agora João já não trovejava mais nada, né? João, se fosse um estalinho, era muita coisa. Era agora um senhor bem idoso, um homem já velho, cansado, numa ilha cercada de tudo aquilo que era mais desprezível no Império Romano. O Império Romano bania todos os prisioneiros para aquele lugar, né? A tradição cristã diz que João foi jogado dentro de um tonel, alguma coisa que estava com óleo fervendo ali, e João não morreu. Então o imperador falou assim, é melhor me livrar desse cara, vou mandar ele para longe, para um lugar que ele morra lá, e ninguém mais ouça a respeito dessa história desse Jesus que está atrapalhando aqui. Então você vê como é que o diabo é covarde. Mas olha só, João foi preso. Mas qual foi o motivo da prisão de João? Por que João foi preso? O capítulo 1 de Apocalipse, no verso 9, diz assim, ó, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Olha agora, hein? Preste atenção. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha que interessante, João foi preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João, já de idade avançada, um pobre velhinho, por volta aí depois do ano 70, né, João presenciou ali a invasão, a destruição
de Jerusalém, no ano 70, do templo, todos aqueles eventos que Jesus predisse, né? E os príncipes judeus odiavam tanto João que falaram assim, ó, ele está atrapalhando aqui, vamos jogar ele lá para Pátimo, vai que ele morre por lá mesmo. Mas o motivo foi porque João era fiel à palavra de Deus. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Por favor, responde aí você. Você tem sido fiel à palavra de Deus? Hein? Olha, eu sou pastor, mas eu digo sempre para os meus irmãos, nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Porque se eu falar alguma coisa que não está na palavra de Deus, não deem crédito. Não acreditem. Não acreditem. Não vão pelo que o homem fala. Vai pelo que Deus diz na palavra. E se Deus diz que azul é azul. Ah, o homem está dizendo que é vermelho. O homem mudou agora. Não, o homem não tem poder de mudar. Nós precisamos ir pelo que a palavra diz. Então, amados, avança comigo aí. Vamos entender um pouquinho mais esse livro. Hoje a gente quer dar um vislumbre do livro, quem escreveu, por que escreveu. E aí surge uma pergunta também. No verso 10, João diz que estava, olha o verso 10 aí de Apocalipse 1. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Amigo, a expressão achei-me em espírito indica o início de suas visões, tá? Quando as revelações do livro estavam começando a ser dadas a João. E a Bíblia também garante, segundo Êxodo 20, verso 8 a 11, Marcos 2, 27 e 28, que este dia foi o sábado. Então João inicia tendo as suas visões, Jesus começa a revelar a João as visões do Apocalipse num dia de sábado. Então, havia se passado cerca de 65 anos, né, que João vira Jesus pela primeira vez. Ele tinha visto seu mestre no Getsêmani, com a face marcada com gotejar de sangue e agonia. Ele também tinha visto Jesus nas mãos dos soldados romanos, vestido com um manto de púrpura e coroado com uma coroa de espinhos. João viu Jesus suspenso na cruz do Calvário, objeto de zombaria cruel. Agora é permitido João contemplar Jesus não mais como um servo sofredor. Amém, irmão? João viu Jesus em toda a sua plenitude e glória, como Deus eterno, Rei dos reis, aleluia. Deus é poderoso. João vê o Jesus Rei que virá para nos buscar. E Jesus começa a mostrar para João, olha só, escreve. João, olha só, é sério, João. Bota isso num livro e manda para as igrejas. Apresenta meu povo, não deixa meu povo escondido. Sabe, eu gosto muito da descrição que João faz de Jesus, né? Eu não sei se eu já te falei, irmãos, eu sou TDAH, tá? E eu tenho síndrome do pensamento acelerado. Então eu estou falando com vocês, já estou planejando a minha manhã, a minha tarde, o meu dia, estou pensando em quem eu tenho que ligar, revisando a minha agenda, tem muita coisa acontecendo aqui na minha cabeça. E é engraçado que quando o Apocalipse fala aqui no capítulo 1, do verso 12 ao 16, João vai descrever quem era Jesus. Olha que descrição maravilhosa e poderosa. O verso 12 diz assim, ó: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Meu querido irmão, Jesus aparece para João em toda a sua plenitude e poder. Ele era semelhante, João disse aqui, né? Jesus era semelhante ao Filho do Homem, mas com vestes talares. Jesus não estava mais ali aparecendo para João como aquele garotinho que nasceu numa manjedoura, aquele homem de dores e sofrimento. Jesus estava vestido de glória, majestade e poder, em toda a sua plenitude como Deus. Os olhos, gente, imagina, hein? Eu que sou TDAH, imagina,
Jesus com os olhos de fogo. É uma visão assim muito forte, muito impactante. E é esse Jesus que vem nos buscar. Deus maravilhoso, pleno, príncipe da paz aí da eternidade. Agora Jesus, queridos, ele é sem dúvida, não restam dúvidas, que Jesus é o personagem principal do Apocalipse. Ele é o centro de toda a palavra, mas no livro de Apocalipse principalmente. No primeiro capítulo ele é apresentado sobre vários símbolos, né? E que reaparecerão nas mensagens das 7 igrejas. Jesus é o primogênito dos mortos. Jesus é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus é fiel testemunha. Apocalipse 1:5. Para João, essa declaração deve ter sido assim muito importante. Por quê? Aquele Jesus que ele havia contemplado agora aparece para confirmar tudo aquilo que ele havia dito. Agora, meu amigo, veja que interessante, né? Qual foi a reação de João diante da visão do Cristo glorificado? Olha o que o verso 17 diz. Quando o vi, fala João, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. João experimentou a mesma reação que o profeta Daniel, quando se viu diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso, e também foi fortalecido por Deus, por estar na presença do Deus glorificado. Isso está em Daniel capítulo 10, versos 7 a 9. João recebeu gloriosas revelações do céu. Ele viu o trono de Deus rodeado por 4 seres viventes e 24 anciãos que o adoravam diuturnamente. Está em Apocalipse capítulo 4. Olhando para além dos conflitos da terra, ele contemplou a multidão de remidos vestidos de branco. Apocalipse 7, verso 9. Deus revelou-se a João. Deus mostrou a João o que estava por vir. E João foi fiel àquilo que Deus lhe havia dito. Queridos, nós somos fiéis ao que Deus nos tem revelado na palavra. João recebeu uma ordem após receber a visão. O verso 11 nós já lemos, diz que Jesus mandou João escrever e enviar às igrejas. Agora o verso 19 diz assim, escreve, pois as coisas que vistes, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Você entende como foi importante para João, para as 7 igrejas e para nós? As 7 igrejas receberam esta mensagem com muita alegria. Apesar delas receberem ali um puxãozinho de orelha, né? Algumas igrejas ali tomam um puxãozinho, Laodiceia ganha um puxãozão, né? Mas era uma oportunidade e ainda é uma oportunidade que Deus está nos dando para arrependermos, para mudarmos de vida e buscarmos o Senhor enquanto podemos achar. Eu quero ir fechando o estudo de hoje, que foi mais um apanhado sobre o livro, né? Dizendo para você que Apocalipse, ele foi escrito com o objetivo de revelar Jesus, o Filho de Deus, para mostrar as coisas que em breve irão acontecer. Meu amigo, meu irmão, Deus não quer que você e eu sejamos pegos de surpresa. Naquele grande dia nós não vamos dizer, Senhor, mas eu não sabia, Senhor, eu não ouvi, Senhor, ninguém me falou. Você está agora tendo a oportunidade de ter um encontro com Deus através da palavra de Deus. Deus tem um chamado para você, meu irmão. Deus tem uma promessa especial e eu quero ler essa promessa para você. Apocalipse 1, versículo 3. Olha a promessa de Deus para você, para mim, para todos nós. Diz assim, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É verdade. O tempo está próximo. O amanhã não nos pertence. O que nós vamos dizer quando no dia do juízo nós tivermos que prestar contas do que fizemos ou do que deixamos de fazer? Nessa hora eu quero dizer para você, leia, ouça e pratique o que o livro sagrado,
a palavra de Deus tem nos ensinado. Deus tem grandes bênçãos para a nossa vida. Basta nós entendermos que muitas delas são condicionadas à obediência. E nós precisamos obedecer este livro. Deixemos de agradar os homens, agrademos a Deus. Deixemos de obedecer a homens, obedeçamos a Deus. Deus te abençoe, Deus te ajude. Semana que vem nós estamos novamente com um pouquinho mais do Apocalipse. Agora nós vamos avançar, vamos falar das 7 igrejas literais e proféticas. Posso orar com você? Vamos lá então? Pai querido, muito obrigado pelo livro de Revelações. Nos traz assim a vontade de Cristo, Cristo mostrando o que vai acontecer no futuro e não deixando-nos despreparados. Abençoe este meu irmão, minha irmã, amigo e amiga que está nos ouvindo ou nos assistindo pela internet. Que eles possam tomar decisões ao lado da verdade, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima vez.